Vou começar perguntando... deixa eu ver, está gravando? Já. Vou começar perguntando se tem alguma pergunta sobre a aula anterior, sobre o curso, em suma, qualquer questão. Professor, Pois não. não é bem uma dúvida, não, mas um amigo meu mandou solicitação para entrar no Teams e ele não conseguiu ser aceito ainda. Será que você poderia conferir isso, por favor? Eu acabei de admitir uma pessoa que estava aqui, parece que esperando. Aparentemente não tem mais ninguém na fila esperando para ser admitido na sala. Eu não tenho condições de... Não vou interromper a aula agora para checar por que ele não está conseguindo, gente. Ele dá uma olhada na aula depois no vídeo. Infelizmente, ontem eu passei mal, fui embora cedo para casa, mas acabei de olhar aqui, não tem nenhum e-mail. Teve 2 e-mails de 2 pessoas me perguntando alguma coisa da disciplina e eu já respondi agora de manhã. Então, eu não vou... Ele provavelmente não tem e-mail UFMG, né? Esse é um problema complicadíssimo. Não entendo por que... Na verdade, ele tem. E a solicitação é para a equipe, não para aula. Passa o link da reunião para ele. Não, pois é, não. Então isso podemos ver depois pede para ele me mandar um e-mail. Isso pode ser depois da aula, Beleza. tá bom? Ele tá conseguindo ver a aula aqui. Sim, consegue. Tá, então tá. Então, para a equipe, vocês mandem depois aí, se for necessário. Bom, mais questões, gente? Se não, então vamos começar logo, porque tem muita coisa aqui. E eu vou retomar exatamente de onde eu parei na aula passada. Eu lembrando aqui, eu estou com a tela... esqueci de compartilhar. Espero que vocês estejam vendo, se não, deem um grito. Já começando então a aula, a gente nunca viu que coisa. Por que não foi? Ok. Então, lembrando então que a tela está completamente tomada pelos slides, então eu não estou vendo o chat, não estou acompanhando. Se você tiver alguma coisa, se você precisar perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, abra o microfone, me interrompa, ok? Então, começando, começando exatamente de onde eu parei na última aula, esse aqui é mais um exemplo da necessidade de termos um modelo matemático probabilístico para analisar dados estatísticos. Imagine que a gente tem dados que eu vou representar, dados muito simples, todos esses são exemplos muito simples, sem exigir nenhum conhecimento prévio de modelos de probabilidade, né? Mas imagine que a gente tem tempos aqui, que são os tempos T1, T2, N tempos, que são os tempos de sobrevida de N pacientes que foram submetidos a um novo tratamento médico. Não existe uma nova... por exemplo, clássico que eu dou aqui você foi diagnosticado com um câncer, é um câncer letal, infelizmente, é um tipo de câncer de cérebro do tipo 4, glioblastoma, que se chama, do tipo 4, ele é letal. A gente não tem como... O máximo que a gente consegue é aumentar o tempo de vida ou de sobrevida, né, dos pacientes a partir do momento em que o câncer é diagnosticado. E esse tempo não é longo, costuma ser um tempo em torno de 1 ano, a partir do diagnóstico.
Então, é uma história triste, e para várias pessoas que estão nessa situação, quer dizer, para todo mundo que está nessa situação, evidentemente, você gostaria de aumentar o tempo de sobrevida para conviver mais com as pessoas, se organizar melhor, etc. E com qualidade, né? Com qualidade de vida. Mas vamos pensar aqui que a gente está olhando um outcome apenas, um único resultado, que é o tempo de vida que você tem a partir do momento do diagnóstico. E você tem um novo tratamento médico, pode ser, não sei, sabe, um novo medicamento, um novo tipo de cirurgia, um novo tipo de tratamento pós-cirúrgico, alguma coisa que supostamente os médicos estão acreditando que aumente o tempo de sobrevida desses pacientes em relação ao tratamento usual. Vamos imaginar que só existe um tratamento usual. Então, você está tentando, você gostaria de estimar o tempo que você pode esperar que essas pessoas vivam. Algumas pessoas vão viver um pouco mais, outras pessoas vão viver menos do que esse tempo, mas esse aqui é o tempo médio, o tempo esperado para pessoas que ficam submetidas a esse novo tratamento. É isso que você gostaria de ter uma ideia. Então, se você tem lá um conjunto de pessoas submetidas a esse novo tratamento médico, se você quer ter uma ideia aproximada do valor dessa quantidade aqui, é muito simples, você tira a média aritmética dos N tempos que você tem na sua mão, da amostra que você teve dos pacientes. Bom, acontece que a situação absolutamente comum, a coisa mais comum do mundo nos experimentos médicos é que esse número N de pacientes aqui é muito pequeno. São pacientes que estão cadastrados para esse experimento, que toparam fazer parte do experimento e que estão... Espera aí, tem algumas pessoas aqui no lobby. A gente mesmo consegue aprovar elas, professor? Já vou fazer isso. Onde que está isso aqui? Alguém sabe onde que é? Eu já aprovei aqui. Quando aparece quando alguém, aparece, a gente pode mesmo aprovar. consegue. Ótimo. Então, legal. Podem aprovar aí, qualquer um. As pessoas, o papagaio, quem quiser assistir. Então tá, gente. Então, desde que o papagaio não fale muito durante a aula, tá bom. Vocês podem falar à vontade. Em suma, não tem muita gente, né? Graças a Deus, essa doença é muito rara. Então, você sempre vai ter um número pequeno de pessoas, o experimento não pode ficar durando 10 anos, 20 anos para acumular essas pessoas. Em suma, o que você tem aqui, muitas vezes, são 20 pessoas, 30 pessoas. É o número de pessoas, sei lá, em São Paulo, por exemplo, em todo o estado de São Paulo, do Brasil, tentando pegar essas pessoas e fazer o estudo num prazo curto de tempo para tomar uma decisão. Afinal de contas, tem mais gente chegando, esse novo tratamento pode ser usado ou não. Então, são questões práticas importantes que você tem que considerar. Então, vamos supor que esse experimento, baseado, então, no número pequeno de pessoas, ele precisa fornecer uma estimativa uns poucos anos após o início do estudo. Digamos, 2 anos. Você começou o estudo hoje, só daqui a 2 anos que você vai tentar chegar a uma conclusão e você gostaria de passar isso para os médicos. Já é um tempo, talvez, excessivo, esses 2 anos. Mas vamos fixar aí 1 ano ou 2 anos. Aliás, eu acho que eu fixei aqui em 1 ano. Então, vamos imaginar que 1 ano após o estudo, 50% dos pacientes faleceram e, portanto, você sabe o valor do tempo de sobrevida para esses indivíduos. Os outros 50% ainda não faleceram e a gente não conhece o tempo que essas pessoas vão viver a partir de agora. A média dos valores conhecidos, só os 50%, são as pessoas que morreram rápido demais. Talvez, né, você tem variação, o que você tem são os piores casos na sua mão. Esses são os números conhecidos. Então, se você precisa dar um resultado depois de 1 ano após o início do estudo, se você se basear apenas nos números que você tem para tirar a média, é horrível. Com certeza você está criando um vício, a gente chama de vício, a gente vai ver a definição exata mais na frente. Você vai criar um estimador viciado para esse tempo médio de sobrevida, porque você está só com os piores casos. Então, como é que você pode fazer nesse caso? Você precisa chegar a alguma conclusão ao final de 1 ano, o estudo está terminando, acabou o financiamento, acabou tudo, as pessoas têm que cuidar de outros aspectos da vida ou da morte. E como é que você faz nesse caso?
Bom, a gente precisa de um modelo estatístico conceitual. Nós vamos voltar nesse problema mais na frente e para ver como que a gente consegue um resultado e mais, a gente vai conseguir inclusive descobrir que em certas situações esse resultado, essa estimativa que a gente vai fazer é ótima, é muito boa, mesmo não tendo a informação sobre esses caras aqui que não faleceram. Bom, a gente, para então tentar responder a isso, a gente vai precisar de um modelo estatístico conceitual. Esse modelo é o que a gente chama de distribuição de probabilidade. Nós vamos ver todos esses conceitos com detalhes. Isso aqui é só a aula introdutória. Então, essa é uma distribuição de probabilidade hipotética. Ela é baseada numa hipótese de como que os dados observados eles poderiam ter sido gerados. Aquela ideia que a gente falou antes, lá daqueles pontos no espaço, etc. Você precisa ter um modelo de como que aqueles dados poderiam ter sido gerados. Nós vamos, mais tarde, poder checar se essa hipótese está razoável, se ela está de acordo com os dados, se elas são suportadas pelos dados ou não. Mas a gente precisa desse modelo, chegando a um bom modelo, imaginando que a gente consiga chegar a um modelo razoável para descrever como que dados que são observados podem ter sido gerados, nesse modelo probabilístico, esse modelo ele vai ser um arcabouço matemático, que supostamente gera os dados, então. Os dados que nos interessam, eles são dados estatísticos, quer dizer, não são determinísticos. É impossível que você consiga prever com exatidão o resultado, a observação que você vai fazer de uma dessas unidades que vão fazer parte da sua amostra. Então, esse modelo matemático, ele é matemático, mas ele é um modelo envolvendo probabilidades, ou o que a gente chama de estocástico. Parece que tem mais gente aí no lobby esperando, gente, se vocês puderem aceitar eles. Já aceitei. Então, vamos listar algumas das propriedades desejadas de um bom modelo estatístico. O modelo probabilístico ele tem que ser capaz de simular dados com características estatísticas semelhantes àquelas que são observadas na realidade. Por exemplo, ele tem que ser capaz de predizer mais ou menos bem os eventos que realmente acontecem na realidade. Caso contrário, ele não é um modelo que está colado na realidade, é um modelo descolado, é um modelo que prevê coisas que não acontecem. O modelo ele tem que estar ligado a um mecanismo plausível que corresponde em algum sentido ao que acontece na realidade. Geralmente, esses modelos e esses mecanismos eles vão ser verdadeiras caricaturas de como o mundo realmente funciona. O mundo é muito complexo, ele tem aspectos grandes, muitos aspectos. Se você tentar levar em conta todos eles simultaneamente, é quase impossível que você consiga criar um modelo que seja manipulável, né? Então, geralmente, esses modelos vão ser modelos muito simplificados, mas que correspondem ao que está acontecendo na realidade. Esse modelo, esse mecanismo plausível, ele pode sugerir intervenções ou ações que, de alguma maneira, alterem a realidade de uma maneira que você deseja. Por exemplo, prevenindo doenças, prevenindo fraudes, prevenindo o fato da pessoa não me pagar de volta o empréstimo que eu dou para ele. Então, me sugere intervenções. O que eu posso fazer? Como que eu posso aumentar minhas vendas de algum produto? Como que eu posso aumentar as taxas de conversão de clientes no meu site de vendas? E, finalmente, o modelo tem que ser facilmente manipulável matematicamente e conceitualmente. Então, essa lista é uma lista de propriedades desejadas de um modelo probabilístico. O fato dele tem que ser manipulável facilmente é porque você vai ter que fazer cálculos de probabilidade. Se ele for complexo demais, você não vai ser capaz de fazer isso, vai ser difícil, vai ser computacionalmente complicado. Muitas vezes, essas propriedades, elas conflitam umas com as outras. Então, é difícil você ter tudo simultaneamente. Por exemplo, você quer um modelo que gere dados que são próximos da realidade, realistas. No entanto, talvez você tenha que tornar o modelo muito complicado para você tornar o dado muito realista. Então, talvez você queira abrir mão de ter dados que são aproximadamente, só mais grosseiramente parecidos com o que acontece na realidade, desde que o modelo tenha as outras propriedades desejáveis.
ela me fala como é que eu posso intervir no sistema, como é que eu posso aumentar minhas vendas, como é que eu posso fazer previsões, etc. Então, porque se você complicar muito o modelo, pode ficar difícil de você analisar matematicamente. Então, tentar otimizar todas aquelas propriedades simultaneamente é um problema de trade-off, é um problema de propriedades que podem conflitar uma com a outra. Propriedades ambas, todas desejáveis, mas que podem conflitar. Então, geralmente, no modelo, a gente tenta torná-lo simples, o mais simples possível, capturando apenas aquelas... Ô, Renato. Oi. Bom dia, né? Essa parte que você falou de ser difícil analisar, você diz no sentido de a gente conseguir descrever o processo de geração dos dados, estatisticamente? Eu já vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho, uns exemplos bem simples, mas é isso mesmo. É um modelo caricatural, uma caricatura de como que aqueles dados poderiam estar aparecendo. É isso que o modelo de probabilidade vai dizer para a gente. Todos os modelos de machine learning, no fundo, dizem isso. De alguma maneira, eles estão falando isso. A gente vai vendo isso ao longo do curso. Esse processo de modelagem que a gente está falando, geralmente ele é difícil, exige experiência, muitas vezes é uma ciência e uma arte. Isso tem a ver com aquilo que eu falei na primeira aula, a aula de terça-feira, de que eu gostaria, durante esse semestre, de ser capaz de falar mais sobre isso daqui. Tem gente aí no lobby, gente. Então, vamos ver se a gente vai conseguir essa parte aqui. Bom, por que a gente está interessado em elaborar modelos matemáticos para os dados observados? Um modelo matemático, quando eu falar matemático, eu estou querendo dizer probabilístico. Um bom modelo, ele dá certo significado aos nossos dados, ajuda a gente a entender de forma aproximada o mecanismo por meio do qual os dados são criados. E muitas vezes o modelo é apenas uma caricatura da situação real. O que é caricatura? É um desenho de um personagem da vida real, e esse desenho ele enfatiza, exagera algumas das características físicas. Às vezes a orelha fica muito grande, o nariz é enorme, o queixo, alguma coisa, o olho, algum aspecto da pessoa, mas de tal maneira, geralmente isso é de forma humorística, né? Mas esses exageros são tais que você, ao olhar para a caricatura, você reconhece imediatamente quem que é a pessoa. Mesmo que seja um desenho grosseiro, um desenho que, evidentemente, não é uma fotografia, não tem os detalhes da realidade, você consegue ver. Por quê? Porque a caricatura ela captura aquelas características mais importantes, mais relevantes, e que a tal ponto que você reconhece imediatamente aquilo. Essa ideia é uma ideia muito boa para representar o que a gente está querendo dizer com o modelo probabilístico. Ele nunca é uma coisa muito próxima da realidade, no sentido de que ele é uma simplificação muito grosseira do que realmente acontece no mundo real. No entanto, o ideal é que esse modelo seja capaz de capturar, para o objetivo que você tem, os principais aspectos que estão envolvidos. Então, vamos tentar ver alguns exemplos disso para não ficar nesse nível de abstração muito grande. Redes complexas, elas estão aparecendo hoje em tudo quanto é lugar, né? São as redes sociais ou outros tipos de redes, e as redes, elas possuem a maioria dos seus vértices com poucas arestas. Entretanto, alguns poucos vértices, eles possuem muitas arestas, são os hubs da rede. Então, tem aqui alguns desenhos que eu peguei da internet, mas é tentando representar de maneira muito simplificada, só ilustrativa, né? Redes relativamente pequenas, mas que mostram a complexidade. Então, algumas pessoas têm poucos seguidores ou seguidos, enquanto que outras pessoas têm milhares, centenas de milhares de seguidores. Então, como é que um modelo para rede complexa poderia ser? Essa não é uma aula de rede complexa, essa não é nós vamos ilustrar isso que eu acabei de falar, sobre propriedades do modelo, caricaturas, etc. É só para ilustração. Vamos chamar de P de K a probabilidade de um vértice escolhido ao acaso nessa rede possuir K arestas. Quase sempre, estudos de pessoas interessadas em redes complexas, elas encontram que em redes complexas essa probabilidade de ter K
vértices ligados, ela é, exceto talvez nos primeiros K, para Ks muito pequenos, mas à medida que você anda, ela pode ser grosseiramente, aproximadamente, esse símbolo aqui, né, representada como uma constante C dividido por K elevado a gama. Gama e C são constantes. Por exemplo, você pode pensar aqui como gama igual a 1, por exemplo. Seria, então, essa probabilidade ela decai com K de maneira da forma, eles chamam de power law, uma lei de potência, porque é isso aqui, é uma potência inversa de K. Você vê, é C dividido por K elevado. Geralmente esse gama aqui eu estou representando, ele é um valor positivo. Geralmente não, sempre, né? Ele é um valor positivo, de maneira que a probabilidade diminui com K. Quanto maior o K, menor a probabilidade. Então, qual que é a probabilidade de escolher um vértice ao acaso e a pessoa tem 1 milhão de seguidores? É uma probabilidade pequena. E a chance de ter 10 milhões de seguidores é uma probabilidade menor ainda. Essa probabilidade vai diminuindo à medida que eu vou aumentando o número de seguidores que a pessoa vai ter. Ok. Como que isso é observado? A gente olha, a gente pega lá uma rede grande, a gente olha quantos seguidores cada pessoa tem. Bom, então tá aqui, quantas pessoas têm 1 seguidor, tem 0 seguidores, quantas pessoas têm 1 seguidor, 2 seguidores, 3 seguidores, e você faz um gráfico olhando a proporção de pessoas na rede que tem aquele número de seguidores. É fácil de fazer. Bom, a gente gostaria de ter Então é isso, você faz esse tipo de gráfico e olha que realmente isso decai, essa probabilidade, a proporção de pessoas que tem K seguidores, ela grosseiramente vai caindo dessa maneira polinomial aqui. Não é um decaimento exponencial, por exemplo, né? É um decaimento polinomial, que é mais lento do que um decaimento exponencial. Como que esse decaimento poderia acontecer na prática? Como que ele poderia aparecer? Eu gostaria de descobrir um mecanismo que me mostre como que isso poderia estar aparecendo. O modelo de Polya-Erdos é um modelo, de novo, gente, isso aqui é só ilustrativo, não estou querendo entrar em detalhes, se você quiser, você joga aí na internet, isso não faz parte do curso, é só para ilustrar essa ideia de modelos. Suponha que esse aqui é um modelo clássico de 2 matemáticos lá dos anos 50 que pensaram num modelo para grafos aleatórios. Suponha que cada par de vértices joga uma moeda para o alto com probabilidade θ de sair cara. Se der cara, um link é estabelecido entre os vértices. Então, os vértices estão fixos. Quer dizer, as pessoas que vão fazer parte da rede social estão lá, paradas. Você só não tem as conexões ainda. Como é que você vai criar essas conexões? Está aqui um modelo para criar a conexão. Não sei se é assim que é criado. Não sei se é assim que as redes sociais aparecem. Mas esses caras pensaram, olha, faz o seguinte, pega um par de vértices, para cada par de vértices, você tem lá um tantão de par de vértices, você pega todos os pares de vértices, indivíduo A, indivíduo B, e decide se você vai criar um link entre eles. Como é que você faz isso? Você joga uma moedinha para cima com a probabilidade θ de sair cara. Esse θ aqui pode ser pequenininho, não precisa ser meio, não. É uma moedinha viciada. Pode ser, por exemplo, só 0,01. 1% só de chance de você criar uma conexão entre eles. Então, esse é o θ. Se der coroa, eles não se ligam. Então, com a probabilidade 99%, você não tem uma ligação entre eles. E você vai fazendo isso para todos os pares de vértices. Uma distribuição que nós vamos aprender nesse curso é a distribuição binomial. A gente consegue mostrar facilmente, muito facilmente mesmo, que nesse modelo aí, o número total de links de um nó num grafo que tem n vértices, ele segue uma distribuição de probabilidade que é chamada de binomial. É uma binomial com esses parâmetros aqui, n-1, n é o número de vértices, o número de pessoas na rede, né? E θ é essa probabilidade aqui. Por mero acaso, alguns vértices vão ter um número de links maior do que outros. Pois bem, esse modelo de Polya-Erdos, para o qual a gente tem a distribuição de probabilidade, a gente consegue fazer... Peraí, estou tentando voltar aqui. Esse modelo de Polya-Erdos, para o qual a gente consegue fazer um monte de cálculos de probabilidade, porque a gente conseguiu descobrir a distribuição, infelizmente, ele não é capaz de gerar a característica Power Law, que é a característica mais evidente, que é vista nos gráficos reais de redes complexas. Alguma coisa aconteceu. Tá aqui. O número de links de um vértice,
ele vai ter muito pouca variação em torno da média. Geralmente, esse é um grafo, esse gerado por esse modelo aqui, é um grafo em que você tem um número médio de vértices de um nó e eles se afastam, para cada indivíduo particular, ele tem um pouquinho mais de arestas ou um pouquinho menos de arestas do que a média, mas não aparecem aqueles hubs dominantes. Aquela situação que a gente viu anteriormente, que é comum, de que alguns hubs têm uma quantidade gigantesca de nós, de arestas, desculpa. Então, esse não é um bom modelo para as redes complexas da realidade. Um outro modelo que foi pensado e que é mais razoável para esse aspecto de gerar essas, é um modelo, foi um dos primeiros modelos, é um modelo muito famoso, um modelo a partir dele a gente gerou vários outros tentando melhorar de várias maneiras. Esse daqui é um modelo chamado de Preferential Attachment, do Barabasi e Albert. Como é que funciona esse modelo? Ele começa com alguns poucos vértices ligados ao acaso entre si pelo modelo do polyarredos. Então, em vez de começar com você jogar a moedinha para todo par de vértices, você joga para uns 3 ou 4, só uns 3 ou 4. Faz umas ligações, umas 3, 4 ligações ao acaso você joga na rede. Muito poucas, né? A rede, vamos imaginar que a rede tem uma rede de 10 milhões de pessoas e você joga aí umas 100 arestas. Ao acaso, completamente ao acaso, conectando pessoas completamente ao acaso. Só 100. Tá? Então, todo mundo, a imensa maioria está desconectada. E aí, a gente vai começando a introduzir novos vértices sequencialmente. Como é que a gente faz isso? Um novo vértice conecta-se a um nó já existente com uma probabilidade proporcional ao número de arestas que o nó antigo possui. Então, se o nó você vai ter um certo nó, esse nó já existente, ele vai se conectar. Desculpa, você tem um vértice aqui, um novo vértice, ele vai escolher a quem ele vai se conectar. Tá? Depois a gente vê quantas conexões ele vai fazer. Mas esse cara aqui, ele vai se conectar a alguém. A quem que ele vai se conectar? Bom, ele vai se conectar com maior probabilidade, não é determinístico, com maior probabilidade a um dos nós que já possui um número grande de arestas. Mas isso será que não deteriora completamente? Será que de repente você não começa, se você fizer isso, de repente tem uns caras que levam tudo e outros que não levam nada e ficam sem nada? E o que acontece nisso daqui? Bom, estão 2 desenhos aqui muito ruins aqui de 2 imagens, péssima qualidade, né? Uma com o grafo aleatório, que é o grafo do Erdős-Polya, aquele que a gente falou, do Polya-Erdős, que a gente falou anteriormente. Esse é o tipo de desenho que sai quando você usa esse gráfico de Preferential Attachment, do Barabasi. Esse modelo de Preferential Attachment não é um modelo perfeito para as redes complexas reais. É uma caricatura grosseira. Quer dizer, você acha que é assim que você se conecta às pessoas no Facebook? Você simplesmente tem maior chance de se conectar a pessoas que já estão... Provavelmente, pessoas que já estão conectadas a muitas outras pessoas têm uma maior chance de receber novas conexões, seja porque o mecanismo da rede ele já te sugere essas pessoas como seguidores, mas, na verdade, o mecanismo dessas redes é bem mais complexo do que isso, né? Ele olha suas preferências, seus desejos, como é que é você, etc. Então, está longe de ser um modelo perfeito para uma rede grande. Só que esse modelo simples, muito simples, ele induz uma distribuição nos graus dos vértices dessas redes complexas que possui uma forma de power law, com cauda pesada, que é uma das características mais fundamentais dessas redes complexas. Então, a gente acaba de criar ou de ter em mãos um mecanismo hipotético, grosseiro, muito simples, pouco realista, né, pouco próximo da realidade, mas melhor do que o Polya-Erdős. E que consegue, melhor por quê? Porque consegue produzir um aspecto muito visível e característico das redes complexas reais, que realmente acontecem. Então, não é um modelo muito próximo da realidade, mas é uma caricatura do processo que realmente gera as redes complexas. A partir desse modelo simplificado, a gente consegue começar a torná-lo mais complexo,
um pouco mais ligado à realidade, acrescentar coisas que são interessantes e que foram deixadas de lado e que podem começar a se aproximar muito mais do que realmente acontece. Por exemplo, criando aspectos de dinamismo da rede, em que as pessoas entram e saem e tal. Você começa a entrar com várias outras coisas que são relevantes. Então, um outro uso para modelos é não só reproduzir aspectos da realidade que te permitam, então, pensar em como que você poderia interferir nessa realidade para alterar os resultados, é você fazer predições. Mesmo que você nem possa interferir no sistema, você gostaria de, pelo menos, saber o que vai acontecer. Por exemplo, um modelo de classificação de risco de crédito serve para fazer essas predições. Com base em várias features são características de um usuário, a gente consegue prever se ele vai pagar ou não na data combinada um eventual empréstimo. A gente faz isso com dados históricos. A gente tem uma enorme coleção de indivíduos que tomaram empréstimo e a gente sabe qual foi o resultado, porque os dados são históricos. A gente sabe y igual a 1, se ele pagou dentro do prazo, vamos imaginar que o prazo seja, ele tem que pagar dentro de 6 meses pelo o empréstimo. E y igual a 0 se ele não pagou. Para cada indivíduo, além desse resultado, dessa variável binária 0 ou 1, a gente tem também características coletadas como um vetor X. A gente tem características como características pessoais, sexo, idade, o tempo que ele tem como correntista, o saldo médio, etc. E com esses dados estatísticos, a gente encontra um modelo para uma probabilidade que a gente chama de condicional, que vai ser aí daqui a um mês, mais ou menos, a gente está aprendendo sobre elas. Então, é a probabilidade de você observar um resultado como não pagou, y igual a 1, dado, essa barra aqui significa condicionado em, ou dado que, ou sendo informado que ele tem as características no vetor X. Quer dizer, ele tem um certo, ele é um homem, ele tem 45 anos, ele tem 10 anos de correntista, ele tem um saldo médio de 50 mil reais, etc. Isso é, a gente tem um modelo para a probabilidade de pagar, dado que o indivíduo possui as características representadas no vetor X. Esse modelo ele é usado para predizer o comportamento de futuros tomadores de empréstimo. Eu uso os dados históricos para calcular, para obter esse modelo, que observe que esse modelo que dá essa probabilidade é uma função desse vetor X. Se o vetor tem 4 características, vamos imaginar que são essas 4 aqui, ele então é uma função de 4 variáveis. É uma função de x1, x2, x3 e x4. Você tem que me dar essas 4 informações para eu predizer a chance do indivíduo não pagar. É uma função de 4 variáveis. Essa função, obter essa função, é o resultado, é o que o meu modelo probabilístico vai me fornecer. É uma expressão matemática para essa função. Você entra com um input, que é o x, as 4 variáveis, e ele te responde com a probabilidade. Uma probabilidade, esse cara, dado essas características, chance de 35% dele não te pagar. Esse outro aqui, com essas outras características diferentes, ele tem uma probabilidade de 1% de não te pagar. Então, você consegue, talvez, a partir daquilo, evidentemente, calibrar agora as suas decisões, para quem que você vai fornecer o empréstimo e para quem que você não vai fornecer. Quer dizer, esse modelo ele vai ser usado não para fazer alguma coisa com o que já passou, com os dados históricos, eles são usados para criar o modelo, mas você quer usar agora esse modelo que você obteve para o futuro, para predizer o comportamento de futuros tomadores de empréstimo. Um cliente com uma certa conjunto de características X vai chegar e ele vai pedir um empréstimo. Você vai calcular, dadas essas características X, você vai calcular a tal da função que a gente está querendo aqui, a probabilidade dele não te pagar. E depois, se a probabilidade é baixa, aqui devia ser, a probabilidade dele não te pagar. É o contrário, né? Desculpe aqui. Aqui a probabilidade dele... não, como é que é? Y igual a 1 é quando ele paga.
No slide anterior É, falava. eu troquei aqui, né, gente? Então é mais ou menos tranquilo, né? Se a probabilidade, vamos trocar isso aqui, se a probabilidade de não pagar é baixa, você concede o empréstimo. Se a probabilidade de não pagar é alta, você não concede o empréstimo. Então, acho que eu troquei aqui. Então, modelos ainda servindo, né? Para que eu quero usar esses modelos? Para tomar decisões. Então, conceder esse empréstimo ou não. Você pode, a partir do cálculo daquela probabilidade, começar a discutir o que você pode fazer. Por exemplo, você pode tentar, numa situação de venda online, oferecer um desconto a um cliente se for grande a chance dele comprar um item muito caro. Então, você tem um item lá na sua loja que é muito caro e que pouca gente compra. Você tem um cliente que começa a chegar, a chance é... Quando eu estou falando grande aqui, às vezes a gente está falando assim, a chance dele comprar é 20%. Então, você talvez consiga criar um modelo que consegue te responder que se você oferecer um desconto, a chance agora dele comprar pula de 20% para 35%. E isso pode compensar, dado que o item é bastante caro. Você vai dar um pequeno desconto em cima disso. Você pode continuar tomando decisões baseadas nos modelos probabilísticos, tal como cortar a conexão a uma rede, se a chance de que aquela conexão, a chance de que certas atividades da rede sejam ação de hackers. Então, você tem um modelo que está te dizendo qual que é a chance de que o que está acontecendo agora é porque tem um hacker atuando na minha rede. Construir uma estação meteorológica numa certa posição XY, se essa posição minimiza a incerteza de previsões para a região como um todo. Quer dizer, aonde que eu ponho a nova estação meteorológica? Porque eu já tenho estações em um monte de lugar. Aonde que eu ponho a nova estação? Aonde não, claro que tem que ser num lugar onde não tem nenhuma. Mas vai ser, por exemplo, na área que está completamente tem uma área gigante sem estação nenhuma. É lá que eu tenho que colocar? Talvez não. Por quê? Porque talvez essa área gigante ela tenha um clima tão constante que mesmo estações longe dessa área grande, sem ninguém, elas conseguem captar o que está acontecendo lá. Você tem outras regiões em que a topografia do terreno é muito complicada, por exemplo, com muitas montanhas, sobe e desce, etc., em que a precipitação, a chuva e temperatura pode mudar muito rapidamente se você fizer um pequeno deslocamento na região. Então, às vezes, você tem que colocar uma estação meteorológica onde já tem muitas. Já tem bastante lá, mas se você quer minimizar a incerteza de previsões, o melhor é colocar, às vezes, numa região que já tem outras. O único jeito de você saber isso é você estudando, então, esses dados para tentar descobrir aonde que você tem que colocar. Bom, os objetivos da disciplina, isso aqui devia ter sido lá na primeira aula, né? São, então, estudar os fundamentos dos modelos estatísticos que são úteis para análise de dados, modelos que tentam responder esse tipo de questões que eu levantei nesses exemplos ilustrativos anteriores. A gente vai ver muitas aplicações e exemplos reais, mas a ênfase vai ser nos fundamentos, porque qualquer aplicação ou exemplo real, se você se envolver com qualquer aplicação ou exemplo real, você tem que estudar bastante, muita coisa específica daquele domínio, para conseguir entender várias das decisões que são tomadas nesses modelos os modelos de estado da arte daquela área. Então, a gente não vai ter tempo de fazer isso. Então, sistema de recomendação. Poxa, o sistema de recomendação tem modelos probabilísticos altamente sofisticados e muito detalhados, considerando aspectos muito complicados e detalhados do problema de sistema de recomendação. Não dá para a gente ver isso com qualidade, com tempo de qualidade, explicar passando por cima, dá. Mas eu prefiro que a gente estude modelos mais simplificados e que, aí, botando ênfase nos fundamentos, que você vai levar para todas as aplicações e exemplos reais e a gente ignorar um pouco alguns dos detalhes muito específicos de áreas de robótica ou de recomendação, ou o que seja. O nível de matemática requerido, eu espero que você já tenha checado lá qual que é esse nível básico que a gente está pedindo, mas você precisa saber alguma coisa de cálculo de várias variáveis, o que é a derivada parcial, o que é gradiente, uma integral múltipla, maximização,
E o que você precisa, do ponto de vista de manipulação, diz, quer dizer, o quanto que eu preciso sair fazendo integrais complicadas e tal. Não é isso. Mas o conceito, as ideias, isso tem que ser uma coisa natural. Você não pode ficar apavorado se você vê uma fórmula envolvendo uma integral aqui. Vejam a lista de exercícios para você ter uma ideia clara do nível de exigência, de conhecimento que você precisa. Então, geralmente derivadas integrais de polinômios e funções exponenciais. Revejam isso, é importante. Tá? Esse nível básico é bom que você saiba. Você não precisa saber todas as técnicas de integração lá de cálculo 1, nem eu me lembro mais de todas elas, mas você aprender o básico é importante. A gente vai precisar mais dos conceitos do que da manipulação algébrica exaustiva. Oi? É só uma dúvida. O senhor falou lista 1 aí, mas é lista 0, não? Lista 0. Tá. Se eu confirmar mesmo. Obrigada. A gente precisa de álgebra de matrizes. É muito importante, especialmente para o curso 2, o Fundamentos 2. Nesse agora vai aparecer também, tá? Quando a gente estudar normal multivariada, para estudar PCA, que faz parte desse curso, modelos de fatores latentes, modelos fatoriais, é fundamental. Classificação, então, a álgebra de matrizes não é álgebra linear, é álgebra de matrizes. Tá? Tem parte de álgebra linear, é importante sim, a gente vai ver, mas álgebra de matrizes. Espero que você tenha sido exposto a um curso de probabilidade anteriormente. Isso aqui era do curso antigo que eu não revisei. Na verdade, a gente vai revisar com calma. Então, mesmo que você não tenha sido exposto a um curso de probabilidade, você vai poder fazer esse curso sem problema. Eu não vou correr nessa parte. Isso que está daqui para frente, gente, é o curso antigo que eu não atualizei aqui. Então, o site da disciplina ele é mais adequado para isso daqui, tá? Então, eu estou falando aqui quais os capítulos que eu estou cobrindo, etc. Não é mais inteiramente verdade essa parte aqui. Então, eu vou tirar esses últimos slides aqui. Eu vou ver se depois eu tiro lá. Então, sigam o que eu apresentei, aquela logística do curso que eu apresentei no início aquele outro conjunto de slides que eu apresentei, que era a logística do curso. Gente, tem alguma pergunta sobre isso que teria sido o assunto da primeira aula? Professor, tá me ouvindo? Sim. Aqui no site tem um link de inscrição do curso, logística, avaliações, etc. Aquele outro slide, né? É o conjunto de slides. É até bom você ter falado isso. Deixa eu anotar aqui para ir lá, então, e tirar isso, senão dá confusão. Porque o link não está funcionando. Não sei se era para funcionar. Se você até puder, manda o link aí depois para mim, para eu saber ver exatamente aonde que está, ou apontá-lo na página. Me manda uma mensagem aí, seria bom para... É o que você tinha colocado no site aqui na parte de slides. Aí o primeiro link de inscrição do curso é quando clica a página não acha a página. Essa aqui? Esse é só comigo. Aí. Deve ter... Tá bom, tá, eu checo lá. Eu talvez tenha esquecido de colocar o arquivo. Legal, beleza. Vou checar isso aqui. Tá, então, mas é isso mesmo. É esse link aqui, essa logística, etc., que é o que eu apresentei aqui na primeira aula, que está lá no vídeo. Tá? Essa é a descrição do curso. Ok, tem mais alguma coisa, gente? Bom, se não, então vamos começar aqui conversando sobre um assunto que é a diferença que existe entre estudos experimentais e estudos observacionais. Na maioria dos estudos que a gente faz com dados estatísticos, a gente deseja estudar como que uma variável, esse conceito de variável aleatória é um conceito formal, matemático, que a gente vai estudar logo em seguida quando a gente entrar no estudo de probabilidade. Então, isso não é necessário saber exatamente o que é isso. A variável aleatória é uma das variáveis que não tem um resultado determinístico, que você não sabe exatamente qual que vai ser o resultado.
se o Y vai ser 0 ou 1, se o indivíduo vai comprar ou não vai comprar o seu produto, se o indivíduo vai clicar ou não no seu anúncio. Essa variável Y, então, ela responde a mudanças de uma ou mais variáveis independentes. A ideia é que, se você mudar o X, o que acontece com o Y, como que o Y responde, a propensão do Y ser igual a 1, ser igual a 0, ele muda de acordo com mudanças no X. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um design de uma página da web e esse design ele altera a chance de clicar num anúncio patrocinado. Na verdade, essa é a pergunta. Nós queremos saber se realmente esse design altera a chance e possivelmente aumenta a chance de clicar nesse anúncio patrocinado. As empresas da internet o tempo todo fazem o que a gente chama de teste AB. Esses testes AB são, você cria duas páginas, uma do tipo A e uma do tipo B, com o web design do tipo A e o web design novo que você está achando que aumenta as chances. E você separa ao acaso o seu tráfego no site para a página A. Essa página A tem o X igual a 0. Isso aqui faltou um parênteses aqui, tá, gente? Tem gente aí no lobby, tá? O X igual a 0 são pessoas que estão... são direcionados para a página do tipo A. Ou então, uma outra parte vai para o site B. Pode ser que, inclusive, o site B, que é o site novo, receba só uma porcentagem pequenininha do tráfego. Você não vai querer mandar todo mundo para lá, né? Ou uma quantidade muito grande. É muito experimental e tal. Então, talvez você mande só menos do que 1% do seu tráfego para a página B. Pois bem, então depois você vai lá e compara agora a porcentagem, vamos chamar de Y, é a porcentagem de usuários que clicam no anúncio A, se eles foram direcionados para a página A, né? E comparo isso com a porcentagem que clica no anúncio, a porcentagem daqueles que clicaram no anúncio, aqueles que foram direcionados para a página B. Então, o meu X é o tipo de página, A ou B. Alterar X de 0 para 1 altera o quanto que você espera para esse... Você não pode prever exatamente o quanto que vai acontecer, depende das pessoas e tal. Uma mesma pessoa pode, às vezes, clicar, às vezes não, mas você espera alguma coisa para essas porcentagens aqui. Então, se você comparar essas duas porcentagens, você gostaria de saber se alterar o X faz com que esse Y seja alterado em média. Você tem dois compostos químicos, 1 e 2. Eles estão combinados na quantidade X1 e X2. Então, qual que é o efeito dessa combinação no output Y? Agora, a quantidade X1 é a quantidade do composto 1. X2 é a quantidade do composto 2. E você está medindo algum output, alguma representação, sei lá, viscosidade do produto líquido que você está criando. Então, como essa viscosidade, ela não depende só dos compostos químicos, ela deve depender de outros aspectos, inclusive alguns aleatórios. A temperatura no dia em que você está processando esses compostos lá no tanque, na sua fábrica. A temperatura externa. Você não tem controle sobre essa temperatura externa. Então, você tem variações em torno da produção do Y que vai sair, em função não só do X1 e do X2, mas de outros aspectos também. Então, o Y não é previsível exatamente, mas é previsível aproximadamente. Então, quanto que você espera para o Y como uma função de X1 e X2? Você gostaria de ter uma aproximação para essa função aqui. G é o valor médio do Y quando você tem valores X1 e X2 para os seus compostos químicos. Um outro, de novo, sempre pensando aqui no efeito de uma variável afetando outra variável, né? Então, para cada indivíduo, a pessoa ele pode fumar ou não fumar. Vamos representar ele não fumar por 0 e fumar por 1, x igual a 1. E se o indivíduo o indivíduo desenvolver câncer, isso aqui está errado, né? Esse parênteses aqui. Se o indivíduo desenvolver o câncer de pulmão ou não desenvolver câncer de pulmão, vai ser representado por essa outra variável que é y igual a 1 ou y igual a 0. E a pergunta muito importante é: fumar aumenta as chances de que no futuro você tenha o y igual a 1? Você tenha câncer de pulmão?
Isso é, alterar o x igual a 0 para x igual a 1 aumenta as chances de que o y assuma o valor 1. O y só pode ter dois valores. Ou é 0, não teve câncer de pulmão, 1 teve câncer de pulmão. Você tem uma situação que é, qual que é a chance de ter câncer de pulmão? Bom, como assim? Qual a chance de câncer de pulmão? Dado que você não é fumante. É uma. A chance de você ter câncer de pulmão, dado que você é fumante, vai ser outra. Eu quero saber se essas probabilidades são razoavelmente diferentes. Se aumenta muito a chance de ter câncer de pulmão. Mais desemprego, quer dizer, vamos chamar de a taxa de desemprego é X. Mais desemprego, então ter lugares onde você tem mais desemprego, situações econômicas com mais desemprego, aumenta o número de crimes, o Y, sei lá, aqui uma taxa de crime, por exemplo. O valor de, quer dizer, a pergunta é, o valor de Y tende a ser alterado e possivelmente aumentado, o número de crime, a taxa de crime tende a aumentar se a gente aumentar o nível de desemprego? Então, vocês estão vendo aqui que as perguntas começaram muito simples, web design e tal, compostos químicos, e foram complicando até chegar em perguntas que, inclusive, geram brigas na internet. Aí, não vou nem colocar aqui de política, porque senão a discussão e a briga vai começar aqui mesmo durante a aula. Vamos pular fora dessa lama. Então, a gente tem dois tipos de análise de dados estatísticos de acordo com o método de coleta de dados. Uns são chamados de métodos experimentais e outros são chamados de estudos observacionais. Os experimentais são aqueles em que as variáveis que eu chamei de X anteriormente, que a gente chama de variáveis independentes, de novo, essas coisas vão ser definidas mais na frente, de maneira mais precisa. Essas variáveis X, elas são diretamente manipuláveis pelo experimentador, por quem está conduzindo o estudo. Nos observacionais, você não pode manipular essa variável X. Você coleta pares de X e de Y nas unidades de observação, nos indivíduos, na fábrica, onde for, sem conseguir manipular explicitamente a variável X. E as consequências disso para a inferência indutiva, para o que você pode concluir do estudo, são gigantescas. E é por isso que ela está aqui como primeiro tópico do nosso curso. Nós vamos entrar de novo, mas nos estudos experimentais, a gente vai poder chegar a conclusões muito mais firmes e claras sobre os efeitos de X sobre Y. Enquanto que nos estudos observacionais, sempre a gente vai ter dúvidas legítimas sobre a validade das conclusões. O resto desses meus slides é uma tradução dos dois primeiros capítulos desse livro chamado Statistics, desses três autores, e eu coloquei lá na nossa... infringindo os direitos autorais de maneira absurda. Eu coloquei lá na página da disciplina esses dois primeiros capítulos. É um livro muito elementar de estatística, não é um livro básico, não, é elementar. É o livro usado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, para os estudantes da área de ciências sociais. No primeiro, logo, os estudantes de graduação de ciências sociais, é o curso básico que eles fazem de estatística. Para vocês terem uma ideia, não tem símbolo de somatório no livro. Isso é avançado demais. No entanto, esse livro é difícil. Difícil não porque ele é difícil de ser lido, pelo contrário, é maravilhosamente bem escrito, mas ele exige que você pense, principalmente nos problemas. Ele exige que você realmente reflita. Então, o resto dos slides é uma tradução desses dois primeiros capítulos. Eu recomendo muito que você leia, gaste um tempo, vale a pena. É uma maneira, é um raciocínio, é realmente o que significa raciocinar com dados. Vamos começar falando dos estudos experimentais. Então, eu vou voltar tentando apresentar a diferença entre esses dois estudos, o que isso significa e por que eles levam a conclusões tão diferentes. A firmeza das suas conclusões é tão diferente num e no outro. Vamos imaginar aqui que a gente tem esse estudo experimental. Eu vou começar com o que seria o padrão ouro, a situação maravilhosa para a gente fazer algum estudo estatístico, algum estudo com análise de dados, algum estudo de mineração de dados, de machine learning.
Vamos imaginar que tem um novo medicamento sendo introduzido. Como é que deveria ser planejado um experimento para testar a efetividade desse novo medicamento? Na verdade, o medicamento não está sendo introduzido, ele está sendo estudado num laboratório, na indústria farmacêutica, como uma possibilidade para ser comercializado. Tem um monte de decisões que tem que ser tomadas. Decisões, bom, quanto vai custar esse novo medicamento? Vai existir demanda para ele, mesmo que ele seja bom? Tem um monte de aspectos, assim, qual que é a complicação técnica para efetivamente criar esse medicamento, etc. Mas uma das informações mais cruciais é esse novo medicamento, ele é efetivo, ele tem resultado positivo, se a gente conseguir produzir ele em escala, comercializar, etc., se não tiver problema ético, etc., ele vai ser efetivo lá para tal doença, para a doença das pessoas? Então, o método básico que os médicos usam é uma comparação ou o que a gente chama de teste AB no mundo da computação. O que é essa comparação? O medicamento ele é aplicado a indivíduos em um grupo que é chamado de tratamento. É o grupo que recebe o novo medicamento. Enquanto que outros indivíduos eles são usados como controle. Eles não são tratados. E, em seguida, a resposta dos dois grupos são comparadas. Um grupo recebeu o tratamento, o outro não, e você compara esses dois grupos. Então, em resumo, a pergunta é: alterar o valor de X, que é receber o tratamento ou o não tratamento. Está com tratamento ou não está com tratamento? Esse é o valor de X. X igual a 0 ou 1. Isso impacta no valor de Y. Y é o resultado a saúde do paciente lá na frente. Então, vamos supor que Y também é muito simples. O paciente ficou bom ou o paciente não ficou bom? Y é igual a 0 ou a 1. Então, alterar o valor de X impacta nos valores de Y. Y é um valor que algumas pessoas, mesmo tomando um medicamento efetivo, podem não ficar com uma boa saúde. Então, é aleatório. O que você está querendo é a probabilidade do Y ser 1. Se essa probabilidade ela é aumentada. Então, a gente vai comparar a resposta média de Y quando X é igual a 0. A gente chama aqui, imaginando que você fez algum curso de probabilidade antes, ou se não fez, esse E que vai aparecer aqui algumas vezes, é o valor médio dessa quantidade Y, que é se o cara tomou ou não o valor. Pode pensar nisso aqui como a probabilidade do Y ser 1, do indivíduo ficar com boa saúde, dado, condicionado, em que X é igual a 0, enquanto que aqui embaixo você tem o valor esperado do Y quando X é igual a 1. Então você vai comparar essas duas respostas tendo criado esses dois grupos. Nesse padrão ouro, um aspecto essencial é que os indivíduos que vão fazer parte do grupo de controle, o grupo que não vai receber o novo tratamento médico, eles têm que ser escolhidos ao acaso. O que significa ao acaso aqui? Significa que eu vou ter que jogar uma moedinha para cima para decidir quem recebe o tratamento e quem não recebe. E é desejável, embora não seja essencial, que o experimento seja duplo cego. Nem os indivíduos, nem os experimentadores que medem as respostas, o Y, o médico lá que está analisando a resposta, o ideal, o desejável é que nem esse cara saiba se aquele indivíduo ficou no grupo X igual a 0 ou no grupo X igual a 1. Se ele está tomando um novo medicamento ou se ele não está tomando. A pessoa que vai fazer a medição do resultado de saúde não deveria saber disso. Então vamos ver aqui alguns exemplos para tentar explicar e entender por que isso é fundamental e por que... Vamos entender. Esse é um exemplo longo aqui, mas é muito importante. Nos anos 50, existia mais de uma vacina, mais de uma possibilidade de vacina contra a poliomielite infantil. Esse exemplo vem a calhar para os mundos de hoje. A de Jonas Salk era a mais promissora em laboratórios. E você precisava tentar verificar o que deveria ser adotado em massa. Em 1954, foi feito um experimento social gigante. Esse experimento e essa análise aqui, de novo, é um resumo lá do livro do Friedman, Pisani e Purves. Se você quiser ler mais, veja lá no livro. Aproximadamente 2 milhões de crianças ficaram envolvidas nesse experimento social.
Elas tinham idades entre 6, 7 e 8 anos. Eram estudantes nos grades, nos graus 1, 2 e 3 lá nos Estados Unidos na época. Esse grupo de 2 milhões, ele foi dividido mais ou menos assim. 500 mil foi vacinado com a vacina do Salk, que é a que atualmente a gente usa, tá? 1 milhão deliberadamente não foi vacinado, é o grupo de controle, o grupo que não recebeu a vacina, e 500 mil recusou-se a participar. Porque você tem que ter a autorização dos pais para aplicar, então 500 mil se recusou a participar. O tratamento é a vacinação. Ele é aplicado a alguns indivíduos, a gente viu. 500 mil recebeu a vacina, 1 milhão não recebeu, 500 mil também não recebeu, mas porque se recusou, isso vai voltar lá daqui a pouco. O tratamento, a vacinação, ele é aplicado a alguns indivíduos. Então, esse grupo que eu vou chamar de tratamento. Os outros que não recebem o tratamento são usados como controle, o x igual a 0. A resposta y vai ser a taxa para cada 100 mil casos, para cada 100 mil crianças, desculpe, eu conto o número de casos de pólio no grupo. Então, por exemplo, 53 por 100 mil significa 53 casos de pólio por cada 100 mil crianças. As respostas dos dois grupos, elas são comparadas, do grupo tratamento e do grupo controle, para ver se o tratamento faz alguma diferença. Simples, óbvio, líquido e certo, né, gente? Assim, muito claro, né? Então, vamos lá. Tem um monte de coisas. Primeiro, um aspecto ético. Se a vacina era promissora, por que não vacinar todas as crianças? Olha, 1 milhão de crianças ficou sem receber a vacina. Essas crianças, se os médicos acreditavam que a vacina era promissora, imagina o dilema ético que você tem de não aplicar a vacina nessas 1 milhão de pessoas. Existe uma incerteza muito grande com novos medicamentos. O que acontece no laboratório não é o que acontece na vida real. O laboratório tem condições controladas e tudo. Um experimento de campo, será que ele não deveria, então, vacinar todas as crianças e comparar, por exemplo, com a taxa histórica? Você vacina, se você está acreditando que aquela vacina é boa, já deu bom resultado no laboratório, na vida real não é exatamente igual, mas, poxa, vacina todo mundo, cara, e compara com o que aconteceu ano passado. Não é uma boa ideia? Bom, se a incidência de pólio em 1954, que é quando o estudo foi feito, fosse muito menor do que em 53, que é no ano anterior, isso seria uma evidência a favor da efetividade da vacina. Não é bem verdade. Vão parar muitas dúvidas legítimas aqui. A pólio, ela é uma doença epidêmica, com muita variação de ano para ano. Por exemplo, aqui considerando anos anteriores à aplicação da vacina, em 52 teve 60 mil casos nos Estados Unidos. Em 53, 30 mil casos. Metade. Não teve vacina, nem em 52, nem em 53. E, no entanto, os casos variaram, diminuíram pela metade. Imagine que em 53, uma vacina completamente ineficaz e inócua tivesse sido aplicada. Ao comparar o que aconteceu no ano anterior com o que aconteceu em 53, mesmo a vacina sendo inócua, você iria acreditar, você iria atribuir essa diminuição aqui à tomada da vacina, à vacinação. Isso, se a vacina fosse inócua, isso não é verdade. Quer dizer, você não pode, dada essa flutuação enorme que você tem de ano para ano, você não pode simplesmente usar os dados históricos aqui para fazer isso. Então, é isso aqui que eu estou falando. Na verdade, esse problema, ele poderia ser até pior um pouco. Imagine, suponha que, por exemplo, em 54, então no próximo ano aqui, no ano seguinte, né, da vacina, a gente tenha, na verdade, uma alta incidência em 54. Por exemplo, a gente aplica a vacina em todo mundo em 54, né, por causa do problema ético, a vacina é promissora e tal, aplica em todo mundo, e aí quando você olha em 54, você percebe que teve 80 mil casos da doença, enquanto que antes teve 60, 30, e no em 54, que foi o ano da vacinação, você teve era mais, 80 mil. Aí alguém diz, olha,
É terrível, essa vacina, ela piora a situação, ela criou o caso. Alguém vem e fala, não, a vacina ela é eficaz. O que acontece é que se você não tivesse aplicado a vacina, o número não teria sido 80 mil, teria sido maior ainda. Poderia ter sido 150 mil. A vacina preveniu. Como é que você pode concluir alguma coisa com segurança se você aplicou a vacina a todo mundo? Você não tem o conjunto de controle adequado, dado que você tem essa flutuação de ano para ano. Então, a única forma de estar seguro se a vacina vai funcionar e, portanto, para os próximos dezenas de anos daí para frente, você fazer alguma coisa de útil para a humanidade é deixar algumas crianças sem vacinar como grupo de controle de comparação. Você vai precisar da aprovação dos pais. Uma ideia brilhante, entre aspas, aqui é a seguinte: vamos aproveitar esse limão, essa dificuldade, a necessidade de ter a aprovação dos pais, para fazer uma limonada. A gente vai criar um desenho amostral, que daqui a pouco eu vou mostrar que é uma porcaria, da seguinte maneira. Olha, isso me tira até o problema ético, a dificuldade de eu ter que escolher algumas crianças para ficar sem vacina, porque é fácil. Os pais que consentem tomar vacina, elas tomam a vacina, é o meu grupo de tratamento. As demais crianças, aquelas cujos pais não permitem vacinar, beleza, essas passam a ser o meu grupo de controle. Olha aí, não tem nem mais problema ético, não tem mais dúvida. Acontece que os pais com renda mais alta consentem mais facilmente. Eles são mais educados, eles entendem os aspectos científicos, eles conseguem raciocinar de maneira mais lógica, e com isso, eles consentem mais facilmente. Então, o grupo de crianças cujos pais consentem, eles são crianças que têm uma estrutura social e econômica diferente daquelas cujos pais não permitem a vacina. Isso pode ser um problema na hora que você for comparar lá na frente, a gente chama, será que vai ter um viés na comparação? De novo, viés ou vício vai ser definido de maneira mais precisa e de maneira mais matemática, né? Mais na frente no curso. Mas a ideia intuitiva é, será que isso não distorce a comparação? Sim, distorce e contra a vacina. Se você usasse esse desenho amostral aqui, a conclusão que você poderia chegar seria uma decisão contra assim, danosa, mesmo que a vacina fosse eficiente, você podia concluir que ela é uma porcaria. E por quê? Porque as crianças mais ricas, elas são mais vulneráveis a pólio. É curioso, né? Mas é. O que acontece é que a pólio é uma doença de higiene. As crianças mais pobres, elas têm mais contato com formas brandas da pólio nos primeiros anos de vida. Nesse tempo, ainda estão protegidas pelos anticorpos do leite da mãe e elas criam anticorpos que as protegem contra infecções mais sérias mais tarde. Então, os controles, aqueles muito pobres que recusaram a vacina, eles são um grupo diferente daqueles que vão tomar a vacina. Eles são um grupo que já está mais protegido contra a pólio. Antes mesmo de receberem a vacina, os grupos são diferentes. Os controles são menos susceptíveis à doença. Aqueles que não vão tomar a vacina são menos susceptíveis. Então, quando você comparar os dois grupos mais na frente, o efeito da vacinação vai ser menor, supondo que existe realmente um efeito de vacinação, um efeito positivo de proteção da vacina, esse efeito que você vai medir vai ser menor do que o efeito real dessa vacinação. Podia até aparecer uma coisa paradoxal, podia aparecer um aparente efeito até deletério. A vacina é boa, é positiva, é protetiva, no entanto, quando você usa esse desenho amostral que a gente está falando aqui, você pode concluir que a vacina é ruim para as pessoas. Então, deixa eu mostrar isso aqui com números. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Não, os números vão vir mais para frente, né? O negócio aqui do deletério é muito claro, quer dizer, vamos supor que essas pessoas aqui, os controles, os muito pobres que recusaram a vacina, vamos pensar numa situação muito exagerada, né? Mas assim, vamos imaginar que a situação, esses controles, essa higiene e tal, esse negócio é de tal ordem que esses muito pobres que recusaram a vacina, eles são imunes à doença. Não acontece com eles. Esse contato aqui com as formas mais brandas foram tais que eles ficaram completamente imunes. Então, esse grupo de controle, o número de casos que vai acontecer com eles, 0. Você olha lá o grupo que tomou a vacina.
Se eles não tivessem tomado a vacina, eles teriam, sei lá, teriam 80 mil casos entre eles. Eles tomaram a vacina, ficou só 10 mil casos. Mas você não vai comparar com esses 80 mil que você não está vendo. Você só sabe que todo mundo que tomou a vacina teve 10 mil casos entre eles. 10, sei lá. Vamos imaginar que o grupo aqui é do mesmo tamanho. Teve um número grande de casos entre eles. Mas no outro grupo teve 0, o grupo de controle. Então a vacina faz mal. É melhor ficar sem tomar a vacina. O grupo de controle é bom. Quer dizer, estão vendo aqui a dificuldade de chegar a alguma conclusão. Existe um fator que está confundindo a nossa análise. Para evitar o viés, o grupo de tratamento e o grupo de controle deveria ser o mais parecido possível sobre todos os aspectos, exceto pelo fato de que um grupo toma o tratamento, toma a vacina, e o outro grupo não. Qualquer outra diferença substancial entre os grupos, social, econômica, qualquer outra de comportamento, qualquer outra diferença, deveria ser anulada, deveria ser equalizada de alguma maneira entre os grupos, né, como uma média, de maneira que você não tenha, esses dois grupos sejam realmente comparáveis desde o início, antes de você aplicar o tratamento. Se os dois grupos diferirem com relação a algum fator, além do fato de que alguns são vacinados e outros não, os efeitos deste outro fator poderiam ser confundidos ou misturados com os efeitos do tratamento. Fatores de confundimento são uma fonte de viés muito complicada e que você tem que estar sempre pensando sobre elas na hora que você vai fazer as análises. Quem fez realmente o estudo estava ciente desse problema, então não adotou esse desenho que eu mostrei anteriormente. Eles fizeram, a National Foundation, essa fundação aqui, ela resolveu fazer o seguinte: ela vacinou todas as crianças do grade 2, do segundo ano, cujos pais consentiram. Claro, se o pai não consentiu, elas não podem fazer parte. Todas as crianças, não perguntou se o pai consente ou não, todas as crianças do ano 1 e do ano 3 foram usadas como controles. Isso foi implementado por vários distritos escolares. Não foi o único desenho, e é um desenho problemático esse daqui. O desenho que eu digo esse protocolo de aplicação da vacina. Tá? Teve mais de um. A gente vai ver o próximo, que é o ideal. Esse daqui, ele teve problemas. Ele foi implementado por vários distritos escolares. A gente já vai ver daqui a pouco o resultado do que aconteceu com essas crianças. Mas existem dois problemas sérios aqui com esse desenho. Primeiro é que a polio é uma doença contagiosa. A incidência poderia ser muito maior no grau 2, no ano 2. Então, por acaso, algumas crianças do ano 2 aparecem com a doença e espalham entre os colegas de turma, os colegas daquele ano. Eles têm mais contatos, mais do que com os alunos dos outros anos, e aí você pode ter, então, um viés contra a vacina. O viés poderia, né? Então, o fato dela ser contagiosa, isso aqui é um problema parecido com o que a gente viu da comparação histórica, né? Esse viés aqui podia ser contra a vacina ou até a favor da vacina, dependendo se por exemplo, o contágio e a incidência for maior nos anos 1 e 3, no grupo de controle. O tratamento, o outro problema sério, tem a ver com o tratamento. O que a gente está chamando de tratamento? O que é o tratamento aqui? O grupo de tratamento são as crianças do ano 2, cujos pais consentiram na aplicação da vacina. Enquanto que o grupo de controle são todas as crianças do ano 1 e do ano 3. Nós já sabemos que, então, no grupo de tratamento, o grupo que consentiu, tendem a ter crianças mais ricas, pais mais bem educados. E, portanto, mais vulneráveis. Nós já sabemos disso. Crianças mais ricas são crianças mais vulneráveis. Então, você vai ter aqui, já de cara, um viés contra a vacina. Isso não é brincadeira, vocês vão ver. Olha que foi aplicado 1 milhão de crianças, isso vai aparecer nos dados. Vocês vão ver. Agora aqui, o desenho 3, que é o desenho ideal, que foi feito também. Esse daqui cria uma comparação justa entre os grupos. O controle deveria ser escolhido da mesma população que o grupo de tratamento, mesmo que seja uma população mais restrita.
Então, o que eles fizeram é o seguinte, eles pegaram não a população de todas as crianças de idade escolar, mas pegaram uma subpopulação. Quem é essa subpopulação? São as crianças cujos pais consentissem a vacinação. Então, primeiro eles chegaram, então, as crianças dos anos 1, 2 e 3 e fizeram uma pesquisa perguntando aos pais assim, você consente ou não consente a aplicação da vacina? Então, uma quantidade grande de pais falaram, sim, eu consinto. Ok, você não consente? Não. Então, você está fora do estudo. Se você não consente, nós não vamos te estudar. Tá? Você não faz parte do estudo. Quem faz parte do estudo são os pais que consentem com a aplicação da vacina, que aceitam a aplicação da vacina. Todas essas crianças serão vacinadas? Não. Agora, essas crianças cujos pais consentem com a vacinação, essas serão divididas em um grupo de tratamento e um grupo de controle. Como que você vai separar essas duas crianças? Você não quer que os grupos de tratamento e de controle sejam diferentes. Para começar, são talvez crianças um pouco mais ricas, porque os pais consentem. Beleza, mais educadas e mais ricas. Beleza. Nessa subpopulação, como é que você cria agora essa separação? Existem ainda, você quer que os grupos, os dois grupos que você vai criar, sejam o mais similar possível com relação a muitas, talvez infinitas, variáveis relevantes. A renda dos pais, o estado geral de saúde da criança, a personalidade, os hábitos sociais, etc. Como é que você pode garantir isso? Como é que você pode conseguir esse equilíbrio em um conjunto gigantesco, talvez infinitas variáveis, até aquelas para as quais você nem pensou sobre elas? Se você quer equilíbrio entre todos os possíveis fatores de confundimento, aqueles conhecidos e até mesmo aqueles que você nem sabe que existem, a solução é aleatorizar com uma moeda. Você joga para cima uma moeda, aquelas que derem cara vão para o grupo de tratamento, aqueles que der coroa vão para o grupo de controle. Esse é um procedimento totalmente imparcial. A probabilidade, a moeda não sabe de nada, não vê a cara da criança, não sabe de nenhuma, absolutamente nada. Essa probabilidade garante que um número suficiente de indivíduos nos dois grupos, se os dois grupos forem grandes, né? Se os grupos forem muito pequenos, você não consegue fazer isso, mas se forem grupos bem grandes, como é o caso aqui nesse estudo, com esse número suficiente, os grupos vão ser muito parecidos uns com os outros. Vai ter gente de renda rica num grupo, mas vai ter no outro também, vai ter gente com renda pobre num grupo, mas também pobres no outro grupo, vai ter criança com saúde boa num grupo, mas vai ter também no outro grupo, etc. E mais ou menos as mesmas proporções, porque você está dividindo de maneira completamente casual esses dois grupos, né? Isso vai acontecer com todas as variáveis importantes, mesmo aquelas que nem tenham sido identificadas por você. Porque se elas tivessem sido identificadas, talvez você pudesse conseguir estratificar, né? Você mede a renda das pessoas e fala, não, então eu quero gente rica nos dois grupos. Tá aqui, qual que é a renda das pessoas? Então, essa daqui separa os ricos. Então tá, manda metade dos ricos para um lado, metade dos ricos para o outro. Pega os de classe média, metade vai para um grupo, metade vai... Mas sempre vai existir a possibilidade de que tenham variáveis que você não mede ou mede muito mal, sei lá, por exemplo, comportamento social, interação. Crianças que têm muitas interações sociais têm mais propensão de pegar o vírus. E que são difíceis de medir e que você, às vezes, nem pensou sobre elas. Então, esse procedimento aleatório imparcial determina quem faz parte do tratamento e do controle. O experimento é controlado com aleatorização. O desenho 3, então, é esse desenho ideal, ele foi feito da seguinte maneira. O grupo de controle, dentre os pais dos 3 anos que consentiram em ter o seu filho participando do estudo e aplicação da vacina, nem todos receberam a vacina. Foi decidido com a moeda, e aqueles que não receberam a vacina, receberam uma injeção de sal dissolvida em água. Eles entraram na fila da vacina e receberam lá uma injeçãozinha, só que era um placebo. É igual aquela moça que foi pega aí pela polícia aplicando a vacina da Covid entre os empresários que pagaram os tubos para ela aí, vocês viram aí, né, nas ruas de Belo Horizonte. Ela, inclusive, parece que está chamando para a segunda dose agora. A ideia interessante é que as crianças não sabiam se estavam em tratamento
ou em controle, se estavam no grupo de tratamento ou no grupo de controle. Essas crianças eram cegas sobre o seu status como tratamento ou controle. Quando os pais consentiram, eles assinaram um documento de que eles não ficariam cientes de qual dos dois grupos a criança entrou. As respostas ao tratamento, à vacina, então a ideia era tentar ter uma resposta ao tratamento, que é a vacina, e não à ideia do tratamento. Aqui eu vou pular um pouquinho essa parte, mas assim, você fala assim, como assim? Você acha que você pode se proteger contra a polio pela força do pensamento? Por que a criança não pode saber qual que é, se ela está no grupo de tratamento ou de controle? Qual que é o problema? Então, existem estudos médicos muito curiosos que é feito e que faz o seguinte, por exemplo, estudos com pacientes que têm dor pós-operatória, forte dor operatória. Alguns receberam uma pílula de farinha, mas eles não sabiam que era de farinha, eles achavam que era um analgésico. E essa pílula foi descrita para eles, falou, olha, você está recebendo aqui, esse é um analgésico, é excelente, você não vai sentir dor nenhuma. Aproximadamente 1/3 das pessoas diziam que tinham melhorado depois da dor operatória, tomando a vacina, a farinha aqui. Então, isso é o que se chama de efeito placebo, é o efeito de responder à ideia de que você recebeu um tratamento, embora você não tenha recebido tratamento nenhum. Ainda teve mais uma precaução, que é de cegar os médicos. Os diagnósticos para decidir se as crianças contraíram a polio, você tinha diagnósticos para decidir se as crianças contraíram a polio durante o tratamento. E o que acontece é que várias formas de polio são difíceis de diagnosticar. Aqueles casos mais graves, a criança que fica paralítica, etc., são óbvios, né? Não tem dúvida. Mas existem casos duvidosos em que o efeito é mild, né? Não é muito forte, não é muito grande, afeta só um pouquinho. Então, o diagnóstico ele podia ser afetado se o médico souber que a criança foi vacinada e ele acreditar que a vacina é boa, ou se ele não souber. Então, os médicos, ao analisar as crianças e acompanhando as crianças, esses médicos acompanhantes, eles não sabiam se a criança estava no grupo de tratamento ou no grupo de controle. Ele tinha que fazer uma análise a partir dos sintomas e do que ele observava naquela criança. Ele não podia ser influenciado de maneira nenhuma pelo fato da criança estar no grupo de tratamento ou no grupo de controle. Esse tipo de estudo ele é chamado de duplo cego. Nem o indivíduo que está fazendo parte do estudo, nem a criança, nem aquele que avalia o Y, a resposta ao tratamento, nesse caso aqui o médico, nenhum deles sabe se recebeu o tratamento ou não. E esse é o desenho 3, é um desenho controlado com aleatorização e duplo cego. Finalmente, vamos ver aqui os resultados agora. Então, aquele primeiro desenho, ele é tão ruim que eu nem vou falar deles. Nós temos 2 desenhos. Esse daqui do NFIP, que foi aquele que fez o seguinte, pegou as crianças do segundo ano escolar, e aplicou a vacina em todo mundo cujo pai permitiu a presença no estudo. Tá? Então, em parte do pessoal do segundo ano, aqueles que permitiam tomar a vacina. E o grupo de controle foram as crianças do ano 1 e do ano 3. Esse outro grupo que está aqui, aleatorizado duplo cego, é esse desenho especial, todo detalhado que eu falei. Primeiro você pergunta, consente ou não consente? Dentre aqueles que consentem, você joga uma moedinha para cima e o grupo que saiu cara vai receber a vacina, o grupo que saiu coroa não vai receber, nem a criança sabe o que ela toma, nem o médico que analisa sabe o que ela toma. Muito bem. Passado um tempo, a gente olha, então estão aqui os números. Quantas crianças, nesse aleatorizado duplo cego, tomaram a vacina? 200 mil crianças. Quantas não receberam a vacina? 200 mil também. Lembro que só recebeu, esses 2 grupos aqui são dentre aquele grupo que consentiu em fazer parte do estudo e tomar a vacina. O grupo que se recusou a tomar a vacina foi acompanhado também. São 350 mil crianças que se recusaram a tomar a vacina, a fazer parte do estudo, e estão aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vê a taxa. Do lado de cá, a gente tem o NFIP. Lembrando, então, o que aconteceu. Primeiro, as pessoas que não consentem fazer parte do estudo não fazem parte do estudo. Então, aqui, 125 mil. Dentre o resto, né, no ano, essas pessoas são todas do ano 2, porque só para elas que foi perguntado. Crianças do ano 2, do segundo ano,
são as crianças que consentiram, né? Elas tomaram a vacina. São 225 mil crianças. As demais, as crianças do ano 3 e do ano 1, nunca foi perguntado para elas se elas tomavam a vacina ou não, e elas ficaram de fora, não tomaram vacina nenhuma e estão aqui. Ok. Vamos começar aqui pelo aleatorizado duplo cego. Comparando esses dois grupos aqui, o tratamento e o controle, eles são idênticos sob todos os aspectos, inclusive pelo fato de que ambos consentiram que suas crianças poderiam fazer parte do estudo. Então, todos os aspectos estão equilibrados entre esses dois grupos de 200 mil crianças. O grupo que recebeu a vacina ainda teve casos de pólio e foram 28 casos para cada 100 mil crianças. Enquanto que o grupo de controle, que não recebeu a vacina, teve 71 casos de pólio para cada 100 mil crianças. Então, tem claramente aqui, esse grupo está no mesmo ano, com todos os cuidados, você teve uma diminuição de mais ou menos metade, né? Mais de 50% de diminuição. Então, a vacina é protetiva, sim, né? Protetora. Essa primeira vacina, de lá para cá, inclusive, já melhorou muito, né? A gente nem ouve falar mais de casos de pólio. Então, esse primeiro momento lá, experimental, era um claro vencedor a vacina Salk aqui. Olha que curioso, o grupo que se recusou a fazer parte do estudo, não consentiu, os 350 mil crianças, o que aconteceu com essas crianças? Elas não tiveram um número tão alto aqui de 71 casos por 100 mil, mas tiveram 46 mil casos para cada 100 mil crianças, um número maior, bem maior do que esses 28 aqui. Ou seja, esse grupo, a gente já viu, são pessoas que têm mais proteção contra a vacina, são mais pobres, então eles talvez não tenham a mesma situação aqui do grupo que fez parte do estudo, mas eles nunca conseguiram uma proteção tão alta quanto o que a vacina está dando aqui. Agora vamos ver aqui o outro estudo, o NFIP. O NFIP é aquele, lembrando, né, mais uma vez, você chegou lá as crianças do ano 2, do segundo ano, e separou em dois grupos. Olha, quem quer fazer parte do estudo, então tem um grupo que não quer, saiu fora, está aqui, 125 mil. Essas crianças foram acompanhadas, 44 crianças por cada 100 mil. Observa como é que é parecido até com o número que está do lado de cá, os 46. Tá? Então, 44 mil, esse é o grupo que não consentiu. É mais ou menos parecido com esse grupo aqui, esses 350 mil. Agora aqui em cima, né? Esse grupo aqui são as crianças do ano 2 e que decidiram fazer parte do estudo. Teve uma taxa de 25 crianças, 25 para cada 100 mil, muito parecida com essa outra taxa aqui. Aqui, 725, o que a gente vê é que essa taxa, que essas são as crianças do ano 2 e do ano 3, ela 54 mil. Então, 54 é bem maior do que esse daqui. Felizmente, então, mesmo nesse estudo, a gente seria levada à conclusão correta de que a vacina ela é protetiva. Mas olha como que o tamanho dessa eficácia é diferente. Enquanto que aqui a gente tem mais ou menos o dobro, né, 25 para 54, aqui a gente tem muito mais do que o dobro. Né? A gente tem aqui mais do que 3, né? Seria o quê? É mais do que o dobro, né? 30, 60, é mais do que o dobro. Não muito mais, mas mais do que o dobro. Mas nesse exemplo, então, o que a gente tem claramente aqui, podendo comparar esses dois grupos aqui, esses dois desenhos, a gente vê que o efeito da vacina no desenho 3, ele é menor do que o efeito que a gente obtém da vacina no desenho 1. A direção da conclusão está correta, felizmente, graças a Deus aqui e tal, está tudo... no entanto, a gente tem um impacto contra a vacina, um viés contra a vacina nesse estudo, nesse aqui. Esse viés foi no sentido de diminuir a eficácia real da vacina. Ela não chegou a mudar a conclusão, mas nem sempre é assim. A gente vai ver agora alguns estudos daqui a pouco em que essa conclusão ela fica muito afetada. A conclusão final pode ser, inclusive, errônea, se você não controlar corretamente isso daqui. Mas antes de fazer esses novos exemplos adicionais,
Deixa eu falar sobre uma vantagem adicional da aleatorização. A gente pode testar estatisticamente se a diferença observada entre os grupos pode acontecer por mero acaso. Diferente de um estudo que é feito sem aleatorização, a gente pode assumir o papel de advogado do diabo aqui e falar o seguinte: suponha que a vacina Salk não tem efeito realmente. Como a gente já viu que, historicamente, as taxas mudam, então, mesmo que as crianças estejam sejam no mesmo período histórico, são grupos diferentes. E aí você pode ter, não vai ter a mesma coisa. A taxa, mesmo que tudo fosse... Se eu pegasse 100 mil crianças, dessas 200 mil aqui, eu dividisse em dois grupos, um de 100, completamente ao acaso, eu separasse aqui 100 mil e 100 mil, e comparasse a taxa no 100 mil de um lado e no 100 mil crianças do outro lado, é bem possível que nenhum dos dois seja exatamente 28, tenha 28 casos para cada 100 mil crianças. Não vai ser. Talvez de um aqui tenha um pouco menos, talvez, sei lá, 26, enquanto que no outro aqui teve talvez 32. Só que essa diferença é uma diferença casual, é completamente aleatória. Embora a situação seja idêntica para todas as crianças, existe ainda um certo grau de aleatoriedade. Então, você pode fazer o papel de advogado do diabo e falar, não, olha aqui, tem diferença entre esses dois grupos, mas, na verdade, essa diferença podia ter acontecido por mero acaso. Não é real, não. Isso não é um efeito real da vacina, não. Será que isso é verdade? Bom, por que você fez esse estudo de aleatorização, por que você separou com uma moedinha as crianças, você consegue testar estatisticamente, de maneira rigorosa, se essa doença Salk tem efeito realmente. Na verdade, supondo que a vacina não tem efeito, supondo que ela tem um efeito nulo, a diferença que você observou ali, de 28 casos por 100 mil, por 78 mil, entre as taxas de pólio, você conclui, sem nenhuma dúvida, que essa diferença, ela... O que é isso aqui? Hoje, aqui está escrito errado. Você conclui a diferença observada é devida somente ao acaso. Não, ela não é devida somente ao acaso. Ela não pode ser, tá, gente? Tá errado aqui. Quer dizer, sob essa hipótese, suponha que a doença não tem efeito. Você pode observar uma diferença tão grande quanto essa daqui? A resposta é não. Não, tá faltando um não aqui, tá, gente? Não é devido ao acaso. Não. Isso significa que, se a doença é nula, a chance de você ter essa diferença aqui não é impossível, mas é tão improvável, é um 10 a menos 35, é uma probabilidade tão próxima de zero que você pode ignorar. Para todos os efeitos práticos, aliás, ela está aqui, desculpe, não é 10 a 35. A ideia é a seguinte: se não tem diferença entre os dois grupos, porque a vacina é inócua, a vacina tem efeito nulo. Então, o grupo de tratamento é basicamente idêntico ao grupo de controle, porque a vacina não tem efeito. Qual que é a chance de que o efeito seja tão grande quanto 43? É uma diferença muito pequena. De novo, gente, fazer esse cálculo aqui é muito simples, a gente vai ver ao longo do curso. Essa aula de hoje é uma aula sem matemática, tá? Então, se a vacina é de fato inócua, você observou um evento que é tão improvável que é melhor você pensar que não é real, né? Com o exemplo, o desenho 2, que é aquele desenho pior que foi efetuado, aquele que pegou os alunos do segundo ano e aplicou só para as crianças que aceitaram fazer parte do estudo, tem muitos fatores de confundimento lá dentro. Primeiro, quais são as famílias voluntárias que toparam fazer parte do estudo? Quais crianças estão na faixa etária de 2 anos? Essas crianças, elas têm comportamentos diferentes da criança que é 1 ano à frente, aqui devia ser segundo ano, tá, gente? Não é 2 anos de idade, não. Segundo ano lá, acho que é 7 anos de idade. Essas crianças, elas têm comportamentos diferentes da criança que está no 1º ano e da criança que está no 3º ano. Como é que você estima a chance, considerando todos esses fatores? Quer dizer, como o grupo de tratamento não é igual ao grupo de controle desde o início, eu preciso fazer esse cálculo aqui, de observar uma diferença dessas.
similar a essa aqui, né, nessa tabela, quer dizer, calcular essa diferença aqui, usando todas essas diferenças que existem entre os grupos. Não tem jeito de fazer isso, é impossível. Então, a gente não tem como, com esse desenho 2, calcular a chance de ter uma diferença causada só com esses fatores de confundimento. Eu não consigo nem listá-los todos. Esse problema não existe no experimento controlado com aleatorização. A chance entra de uma maneira muito simples e planejada ao determinar quem que recebe o tratamento, quem que recebe o controle. Eu estou vendo que o meu tempo aqui está acabando. Então, a parte importante aqui, gente, do caso aleatorizado, é que fazer parte do grupo de tratamento ou do grupo de controle, a determinação de quem faz parte desse grupo não tem nada a ver com a tendência maior de contrair a pólio ou não. Não tem nada a ver com a resposta que a criança vai dar. Fazer parte do tratamento ou fazer parte do controle foi decidido com uma moeda que foi jogada para cima e separou completamente ao acaso quem fica num grupo, quem fica no outro. Eu vou pular essa partezinha aqui final, que o meu tempo já está acabando, eu vou deixar para vocês lerem. E só comentar agora que daqui para frente eu vou continuar apresentando alguns exemplos de estudos experimentais em que a gente tem alguns deles, o caso também não experimental, similar a esse da pólio. E a gente vai ver como que em vários casos a gente encontrou conclusões muito diferentes e como que no caso de usar o experimento controlado é muito melhor, né? A gente vai conseguir ter conclusões muito mais seguras. Então, tem vários exemplos aqui, vários deles na área médica, que são os melhores exemplos que a gente tem para isso. E depois a gente vai começar a entrar nos estudos observacionais. O que são estudos observacionais? São aqueles em que a gente vai ter um grupo de tratamento e controle, mas a decisão de quem faz parte desse grupo de tratamento e controle não foi decidido aleatoriamente pelo lançamento de uma moeda que o experimentador jogou. Por exemplo, decidir se câncer de pulmão ou o cigarro, ele aumenta as chances de ter câncer de pulmão ou não? É muito simples, a gente vai criar dois grupos, tratamento e controle. Tratamento é quem decidiu fumar, controle é quem não decidiu fumar. São os dois grupos, um recebeu o tratamento, cigarro nele, o outro não recebeu o tratamento, não fumou. E no final das contas, eu tenho então um experimento com um grupo de controle, então ele é controlado, só que eu decidi isso daqui, evidentemente, por razões éticas, né, só talvez um filme de distopia aí com super-herói, talvez a gente tenha uma situação dessas em que decide-se lá, o Big Brother decide quem que vai fumar e quem que não vai fumar. Então, não é isso, não é possível a gente fazer esse experimento lançando uma moeda para cima e decidindo quem fuma e quem não fuma. Então, E aí a pergunta que aparece aqui é a seguinte, ao comparar lá na frente o número de casos de câncer de pulmão entre as pessoas que fumam e o número de casos de pulmão entre as pessoas que não fumam, essa diferença, supondo que tem muito mais casos aqui entre o grupo de tratamento, essa diferença entre os dois grupos é devido ao fato de fumar ou é devido a alguma outra característica diferente de fumante e não fumante que existia desde o início? Existem diferenças. Pessoas que são fumantes são pessoas que têm um estilo de vida diferente de pessoas que são não fumantes. Você tem características, são diferenças estatísticas, né? Assim, tem uma presença maior, por exemplo, de pessoas que são sedentárias entre pessoas fumantes. Tem uma presença maior de pessoas que têm características psicológicas diferentes entre os fumantes daquelas que são não fumantes. Então, será que essas outras características que estão presentes desde o início e que não têm relação, que não é o cigarro, não são essas outras características que levam ao aparecimento do câncer de pulmão? Como que a gente pode chegar a essa conclusão? Bom, nós vamos ver mais na frente, então, que esses estudos observacionais são muito complicados para a gente conseguir deduzir
conclusões válidas deles, conclusões. A gente sempre vai existir um advogado do diabo, ou pode existir um advogado do diabo com contestações legítimas às conclusões que a gente vai chegar. Ok, então, gente, vamos parar por aqui. Não sei se tem alguma pergunta, já extravasei aí alguns minutos da aula. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar agora ou quer deixar para a próxima aula? Pode perguntar. Quem precisar sair, viu, gente? Fica à vontade e tal. Essas aulas, isso vai ficar gravado e vou colocar lá no site. Siga, toca o barco, vai. Qual a pergunta? Ali naquele experimento da vacina, tinha o desenho 2 lá do Instituto que colocou um viés dentro do experimento, por não ter aleatorizado os dois grupos, né, controle e tratamento. Enquanto que o desenho 3, ele aleatorizou os grupos, então assim, a conclusão do tratamento, o experimento, ele não tem viés por causa disso. Mas só que existe um viés na parte do consentimento. Que é o que você falou, tipo assim, pessoas ricas tendem a consentir. Posso extrapolar e concluir que esse efeito da vacinação vai acontecer também entre as pessoas que não consentem? Esse é um aspecto de discussão. Então, isso vai acontecer quando você está, então, fazendo o seu estudo restrito a uma subpopulação, não é claro que você possa extrapolar diretamente isso para o grupo que não consente, o grupo que ficou fora, né? Nesse caso, a decisão, por razões variadas, assim, tanto científicas, conhecimento de biologia, etc., era tão favorável à ideia da vacinação, e porque, você sabe, o efeito, a necessidade de que a vacinação seja universal para que ela realmente tenha efeito, você sabe que, inclusive, essas vacinações são obrigatórias, né, atualmente. Não, sim, mas assim, a minha dúvida é se... Sim, você tem razão. Você teria essa dificuldade. Quer dizer, dependendo do estudo que a gente estivesse fazendo aqui, não seria claro que o efeito positivo que teria sido dado, que teria sido visto aqui, poderia ser expandido para o grupo que ficou de fora. Sim, tem razão. Entendido. E assim, esse viés... Então assim, existe um viés no desenho 3, mas é um viés que está fora do experimento. Não é um viés. O desenho é enviesado e as conclusões dele para essa subpopulação são perfeitas. Beleza. A questão posso extrapolar essa conclusão não enviesada que eu fiz para essa subpopulação, para esse outro grupo que ficou fora do meu estudo, fora da minha análise, porque eu não apliquei vacina aqui? Essa é outra pergunta. Né? Mas você não conseguiria remover isso matematicamente? Igual você... Tipo assim, no caso do desenho 2, se você tendo conhecimento... Essa remoção é basicamente um estudo observacional. A gente vai tentar estatisticamente fazer isso, mas é um santo com pé de barro. Sempre pode ter alguém, e não precisa ser o chato de galocha, mas o advogado do diabo vai estar sempre lá presente e geralmente ele vive dentro de você. Você mesmo vai ter dúvida, será que... Você sempre vai... tanto que vários desses estudos, eles são feitos, gente, os médicos levam anos, às vezes, né? Você tem conclusões parciais. Nós vamos estudar um pouquinho, por exemplo, como é que se concluiu que o cigarro causa, sim, câncer de pulmão, embora nunca tenha sido feito um estudo experimental com humanos. Entendido. Beleza. Valeu, professor. Mais algum ponto, gente? Professor, naquela parte do teste de hipótese lá, você consegue voltar para ver se... Eu só passei muito por cima, tá? Isso aqui a gente vai estudar, o teste de hipótese, no curso, na verdade, no curso 2. Mas esse cálculo de probabilidade, a gente vai fazer ele ao longo desse curso aqui. Isso é fácil de fazer. Mas, sim, pode falar. Não, é porque eu só ia perguntar, você falou que aí tá errado, mas tá certo, não é não? Porque, quer dizer, volta no slide lá. Porque quando você vai fazer o teste de hipótese, você não... Não, sim, você tem razão. Está certo. Essa sentença está certa. Sob essa hipótese de efeito nulo, essa diferença que a gente está observando, ela teria que ser devida somente ao acaso, porque os grupos são idênticos, não tem nada, não tem nenhum fator de confundimento, os grupos são perfeitos, etc. E como a vacina não tem efeito, e a vacina era a única coisa que diferenciava os dois, então essa diferença teria que ser atribuída ao acaso.
E aí, em seguida, a gente faz o cálculo. Pode ser atribuída ao acaso? Bom, para acontecer por acaso, ela pode acontecer. Mas olha que a chance disso acontecer por acaso é muito pequena. É ridiculamente pequena. É igual a chance da gente ganhar na Mega Sena. Então, é muito, 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 muito pequena. Aí rejeita essa hipótese, né? A gente rejeitaria essa hipótese, de que a vacina não tem efeito. Sim. Tá certo. Professor, Fala. naquele caso onde são aplicados vacina, aquele placebo, né, naquelas pessoas que concordaram em tomar a vacina, a gente é perceptível saber se o efeito placebo a gente consegue calcular ele? Será? Tem como fazer isso? Não sei. O que eu sei desse estudo, eu não sei se isso foi calculado. Eu acredito que não sei. Não sei. Talvez tenha tido algum outro estudo lateral, não da vacina propriamente dita. Se você fizer uma busca aí na internet de efeito placebo, vai aparecer trocentos papers aí na área médica sobre isso. E assim, com estudos experimentais em que você tenta, por exemplo, esse que eu apresentei aqui, que tem até a referência exata lá aquele que eu tinha falado aqui anteriormente, né? Tem a referência lá nesse material que eu distribuí. Entendi. Obrigado. Tá. Ok? Professor, só uma dúvida antes. Esse efeito entre relação socioeconômica e imunidade à poliomielite, ele evidentemente foi testado antes, né? Eu não sei até onde foi testado, mas não é. Você vê isso aqui no Brasil, né, atualmente. E, na verdade, você tem isso lá nos Estados Unidos agora também, um grupo lá propondo que chama de anti-vacina, né, o grupo anti-vacina, gente fazendo campanha na internet para não vacinar os filhos e tudo. É uma coisa maluca, mas eu não sei aonde estão as evidências. Assim, com certeza existem estudos, com certeza absoluta, eu ponho minha mão no fogo sobre isso. Quais são, não sei e nunca li sobre eles. A dúvida que eu tinha é mais ou menos nesse sentido, nem é tanto sobre o problema, mas como que você, na prática, convenceria na empresa a fazer esse estudo? Porque, pelo que eu já passei na prática, as pessoas não estão nem aí. É o achismo mesmo. Seria assim. Quem tem uma condição socioeconômica menor tem uma imunidade maior e isso nem é testado e já é levado para o experimento. Aí já chega lá com viés. Olha, isso vai variar muito de situação para situação. Não é só nesse estudo médico aqui, né? Num estudo de, sei lá, de comportamento de seus clientes. Como é que você convence seus clientes a fazerem parte? Você quer que eles façam parte de algum estudo para checar? Você tenta oferecer desconto, você tenta oferecer um benefício qualquer, mas nem todo mundo vai querer fazer. A resposta clássica, assim, não, pergunta aos nossos usuários aí, manda eles responderem. Não é uma amostra aleatória que vai estar respondendo. Em suma, acho que iria variar de caso para caso, né? É difícil. Você tem desde situações em que, em certas situações, você pode tornar obrigatória a participação no estudo, outros. Mas eu acho que na maior parte dos lugares assim como democráticos, né, liberdade, respeito à liberdade individual, etc. Num estudo desse você permitiria que pessoas não participassem e aí a sua conclusão vai ficar limitada à subpopulação e você vai ter depois o trabalho adicional, complicado, de tentar estender isso, de inferir, de extrapolar para o grupo que ficou de fora. A resposta genérica que eu dei. A sua pergunta foi genérica, a resposta foi genérica. Gente, mais alguma questão? Mais algum ponto? Ok.
Então, se não, vamos encerrar por aqui e a gente se vê de novo. Terça-feira, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Até.